Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui, muito feliz com todo o sucesso que está fazendo a primeira série do canal, série que se chama Flamengo, novo estádio próprio ou permanecer jogando no Maracanã. Serão 5 vídeos no total, a gente já lançou 2, tem mais 3 para sair nas próximas semanas, e um inscrito deixou um comentário que eu achei engraçado aqui no canal, falando assim: esse canal é a nova Netflix do Flamengo, é realmente essa a intenção, e por isso até a gente já está lançando a segunda série. Tá certo que essa é mais curtinha, serão apenas 2 vídeos, mas de um tema não menos importante, tema que pode mudar a história do Flamengo, que é: será que o Flamengo deve abandonar a Adidas e ter a sua própria marca de material esportivo? A gente vai falar sobre todos os detalhes que envolvem essa questão, é claro. O Flamengo, a gente já passou por aquela fase do Flamengo pobre, do Flamengo com time mequetrefe em campo. Nos últimos tempos o Flamengo foi enriquecendo, foi ficando cada vez mais forte financeiramente. Hoje o Flamengo é rico e, mais importante do que ficar rico, é permanecer rico, e é por isso que o Flamengo deve proteger o seu dinheiro ao máximo. Uma das premissas básicas da manutenção do dinheiro é diversificar os investimentos e extrair o máximo desses rendimentos. E uma outra coisa que a gente precisa se atentar é que em um ambiente competitivo tão forte como o que o Flamengo está inserido, o Flamengo compete esportivamente, claro, com os times da América e do Brasil, e muito pouco aí no Mundial, a possibilidade do Mundial, ou talvez até do novo Mundial que vai surgir. A gente tem vídeo no canal sobre isso. Mas também compete com os europeus na hora de fazer as contratações, na hora de trazer jogadores importantes. Então o Flamengo precisa de alguma maneira se aproximar financeiramente dos top players do mercado, dos grandes times da Europa. Hoje o Flamengo já tem potência para tirar jogadores de times medianos da Europa, mas também se vê assediado por esses times medianos aí dos seus atletas. Então, para chegar a esse top, o Flamengo precisa de ideias inovadoras, precisa arriscar, e talvez uma das possibilidades seja sendo o primeiro clube realmente grande a apostar em ter a sua própria marca de material esportivo. A gente já viu alguns clubes menores com essa tentativa bem sucedida em alguns casos, e talvez o Flamengo possa ser um ponto de virada aí dos grandes clubes do mundo, o primeiro a ter a sua própria marca. Então a gente vai conversar sobre isso. No primeiro vídeo a gente vai responder as seguintes questões. Primeira questão: quanto o Flamengo ganha por ano com a Adidas hoje? A gente vai fazer uma aproximação, já que esses ganhos são variáveis, tem várias questõezinhas aí. Segunda questão que a gente vai responder: valeria a pena abrir mão do maior contrato de fornecimento de material esportivo da América para se arriscar nesse novo mercado? E tem alguns detalhes que de repente as pessoas não levam em consideração, a gente vai alertar e conversar sobre eles. Terceira questão que a gente responde ainda nesse vídeo de hoje: quantas camisas foram vendidas em 2021 e quanto o Flamengo poderia vender se ele mesmo fosse o fabricante? A gente vai ver que tem diferença. Se o próprio Flamengo fosse fabricante, a capacidade de venda aumentaria muito, e a gente vai conversar o porquê aí durante o vídeo. E aí a quarta pergunta que fecha o vídeo de hoje é: o clube tem estrutura hoje para colocar em prática um movimento desse tipo? É diferente. O Flamengo tem know-how em quê? Em produção de futebol. O Flamengo sabe colocar um bom time em campo. Há anos disputa a primeira divisão de um campeonato importante. Há anos o Flamengo forma jogadores. Então, sobre essa indústria, o Flamengo tem know-how. Mas produzir material esportivo aí é uma outra indústria. Será que o Flamengo, vale a pena o Flamengo se arriscar nesse mercado, fazer esse movimento? O Flamengo tem estrutura para isso hoje? Aí no próximo vídeo, o segundo vídeo e o último dessa série, as perguntas são: o clube tem... Perdão, essa já foi. A primeira pergunta do próximo vídeo vai ser: e a tecnologia dos uniformes? O Flamengo teria algum prejuízo esportivo, já que Nike, Pumas, Adidas investem em laboratórios, investem em tecnologia de uniformes, e aí o Flamengo, que ainda não tem nenhuma experiência com isso, poderia ficar em algum tipo de prejuízo esportivo? Responderemos isso no próximo vídeo. Responderemos também quanto custaria uma camisa para o Flamengo, e se ele mesmo a produzisse, por quanto ele poderia vender? Essa pergunta é importantíssima para saber se esse negócio tem possibilidade de acontecer ou não. Sabendo desses valores, a gente já responde a 7ª pergunta: quanto o Flamengo poderia lucrar em um ano sendo o produtor dos uniformes? Que aí a gente já vai saber quanto que o Flamengo está tendo em cada peça de lucro. A gente vai saber também quanto em cada ano aí o Flamengo poderia lucrar sendo ele o produtor desses uniformes. E aí a 8ª e última pergunta, que vai encerrar essa série, é: quais são as vantagens e desvantagens em colocar em prática essa empreitada? E aí a gente vai fazer um apanhado geral, mostrar alguns clubes, o que esses clubes já fizeram, se vale a pena para o Flamengo ou não.
Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você já está acompanhando a outra série, se de repente você caiu aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. A gente aqui fala sobre Flamengo. Flamengo, de maneira geral, é só para quem é apaixonado pelo clube e não quer ficar falando só de dentro de campo e fofoquinha de mercado. Isso a gente fala também, mas a gente quer falar de muito mais, a gente quer ideias para o Flamengo cada vez maior. Então já se inscreve, aciona o sininho, aperta um curtir e comenta aqui embaixo o que você está achando, quais são as suas opiniões sobre o que está sendo tratado para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Quanto o Flamengo ganha por ano da Adidas hoje? E essa é a primeira pergunta que a gente precisa responder. Eu tenho um vídeo falando sobre esse novo contrato com a Adidas aqui no canal também, e muita gente falou, Vinícius, mas não era 35% do valor? Tem lá uma cláusula da Adidas falando sobre isso, do valor da camisa vendida. Ok, mas é 35% do lucro, não é 35% do valor total. Então aí vai deduzir ainda impostos, deduzir uma série de questões até fazer com que o valor chegue para o Flamengo. No geral, eu já fiz o cálculo mais detalhado, no geral o Flamengo tem, no mínimo, anualmente, 70 milhões de reais investidos pela empresa alemã. Então o Flamengo todo ano pode contar, sem o menor problema, com 70 milhões de reais de investimento, mas o cálculo deve ficar até bem mais do que isso, é possível que chegue até algo em torno de 120 e 130 milhões de reais. Isso dá uma certeza que o clube tenha todo ano esse valor, inclusive esse contrato muitas vezes é utilizado como garantia para empréstimos de menor juros. Por quê? Porque o clube, quando ele precisa fazer investimentos, é justamente quando ele tem menos arrecadação. Então, um patrocínio, uma verba de estádio, de torcida e tal, ela vai acontecendo durante o ano. Entretanto, os maiores investimentos de um time devem acontecer no começo do ano, já que é o momento em que se faz mais contratações, o momento em que é preciso fazer ajustes no time. Então, muitas vezes, esse contrato com a Adidas ele é utilizado como garantias para pegar empréstimos a juros bem pequenos. A gente sabe que quando o time está falido, totalmente sem dinheiro, ele precisa pegar empréstimos mais caros, porque o banco fica com medo, não sabe se o clube vai pagar, se vai ficar enrolando e tal. E quando o clube tem austeridade financeira, quando o clube dá um contrato desse tipo de garantia, então os juros fica bem baixinho, aí o clube pode parcelar esses pagamentos aí durante o ano sem ter prejuízo técnico, sem ter que deixar a contratação para o decorrer do ano, né? Ter uma coisa meio desesperada em cima do campeonato já. Então o Flamengo pode contar com esse dinheiro de 70 a 120 milhões de reais. Esse é o novo contrato da Adidas, o contrato que foi firmado agora. Então mesmo que o Flamengo opte por partir para a produção do seu próprio material esportivo, ele pode fazer isso com calma, bem organizado, porque esse contrato ainda tem validade, então vai durar ainda um pouquinho com a Adidas, e é justamente por isso que é agora que tem que estar tendo esse papo. Não dá para ser uma coisa assim muito em cima da hora, muito parecido com o que foi a Flá TV. A Flá TV mais foi uma coisa meio em cima da hora, meio desesperada, ante aquela confusão que estava tendo com a Globo. Então acho que fica o aprendizado daquele momento e a gente deve partir para uma outra coisa, uma coisa mais organizada, de repente estruturar agora uma coisa que vai se cumprir só após o término aí desse contrato com a Adidas. Valeria a pena abrir mão do maior contrato de fornecimento de material esportivo da América para se arriscar em um novo mercado? Para responder essa questão, a gente precisa entender que perfil de investimento e que perfil de player de mercado o Flamengo vai assumir a partir de então. Bom, o Flamengo já é líder do mercado brasileiro do ponto de vista financeiro. O Flamengo é o clube mais pujante, é 1 bilhão, mais de 1 bilhão de receita anual, sem contar com títulos, sem contar com grandes temporadas. O seu principal concorrente ou os seus principais concorrentes estão muito abaixo. Eu tenho vídeos aqui falando sobre isso. Para a gente citar aqui o Palmeiras, que disputa aí cabeça a cabeça nos últimos anos, tem 600 milhões de orçamento, enquanto o Flamengo tem mais de 1 bilhão. Ou seja, 400 milhões de diferença ano após ano. Isso no acumulado faz muita diferença. Então o Flamengo já é um líder. Se ele quiser ter uma postura conservador, ele já tem também o maior valor de patrocínio esportivo disparado da América. Então o Flamengo é o clube que mais ganha. Esses 70, 120 milhões deixam a maioria dos clubes brasileiros muito abaixo da metade disso. Então o Flamengo está numa posição confortável. Resta saber, é melhor permanecer nessa posição confortável, sendo líder desses clubes aqui, e continuar sofrendo para tentar se equiparar com clubes medianos da Europa, ou vale arriscar, porque é sim um risco você deixar de ter esse contrato,
deixar de ter a experiência de logística, de uma série de questões que envolvem a produção de um material esportivo da empresa alemã e partir para essa construção própria desse projeto para tentar alcançar os grandes de verdade do mercado europeu. Eu acho que essa questão, se o Flamengo assumir esse risco, resolver empreender uma postura mais agressiva no mercado, o Flamengo pode ter como benefício se equiparar em orçamento com clubes como o Real Madrid, Liverpool e por aí vai. Então a gente vai falar sobre essas questões. O clube vai precisar escolher entre esses dois caminhos. Eu acho que vale o risco. Entretanto, tem que ser um risco pensado, como eu falei no começo do vídeo. Não pode ser uma coisa feita de hoje para amanhã, ou desse ano para o próximo. O Flamengo precisa estruturar com muito mais calma esse projeto para que quando saia do papel seja o definidor de uma mudança de patamar histórica no clube, que o Flamengo não volte mais a ter que estar posicionado pelo teto de arrecadação do futebol brasileiro. Aí sim o Flamengo vai estar posicionado como um grande do mercado mundial, competindo sim com o Real, Liverpool, Barcelona e por aí vai. Barcelona a gente nem fala que está quebrado agora, mas que também tem uma receita muito alta. Então a gente está falando aqui agora de arrecadação. O Flamengo tem que se aproximar em arrecadação desses grandes clubes europeus. Quantas camisas foram vendidas em 2021? E quanto poderia vender sendo o próprio fabricante? Bom, para responder essa primeira parte da pergunta, a gente tem o número da Adidas aí para o ano de 2021. O Flamengo em 2021, que não foi um ano excelente de vendas, o Flamengo vendeu 1,5 milhão de peças. Então esse 1,5 milhão de peças é quase que um número garantido de vendas anuais aí para o clube, principalmente agora o clube nessa nova fase. Uma fase com contratações anuais de grandes estrelas. A gente sabe que tudo isso acaba influenciando na hora das vendas, conforme o clube vai chegando mais perto de grandes campeonatos, de repente estando lá na cabeça, na liderança do brasileiro, ou classificando, indo longe na Libertadores, na Copa do Brasil, a torcida vai se empolgando e vai comprando cada vez mais as peças aí durante a temporada. Então 1,5 milhão a gente pode tratar como um mínimo. E a segunda parte da pergunta, que é, e se o Flamengo mesmo fosse o fabricante, será que venderia quanto a mais? Bom, isso é claro, depende de muitos fatores, depende de como o clube vai escolher a valorização, como o Flamengo vai precificar sua camisa. A gente vai falar depois que a Adidas coloca um preço que é um preço padrão, é lógico, ela também precisa tirar o lucro dela, precisa pagar o patrocínio, precisa fazer todas as questões logísticas e tal, mas o Flamengo, sendo o próprio produtor, ele vai aumentar muito a margem de lucro de peça por peça, já que ele vai eliminar um intermediário, e aí ele vai poder escolher se ele mantém um preço, a precificação próxima ao que a Adidas pratica e que se pratica aí pelo mundo. Aliás, vamos ver pelo mundo quanto está valendo mais ou menos aí uma camisa de time. Aliás, mandar um abraço pro pessoal do Mantos do Futebol que fez o levantamento. No Brasil, a média da camisa custa R$ 249 reais. A gente sabe que a do Flamengo custa 300 e pode chegar a 350 se for colocar número, nome. Bom, isso corresponde a 11,87% da média salarial aí do brasileiro. A gente pode traçar um paralelo com a Argentina, que é o principal competidor aí nas competições sul-americanas. Na Argentina, a camisa custa em média R$ 274 reais. E corresponde a 9,42% do salário. Outro país que a gente pode comparar, e se pensar nos grandes players do mercado, é com o Reino Unido, que tem o campeonato mais importante financeiramente do mundo. A camisa na Inglaterra vale R$ 230 reais, isso corresponde a apenas 2,51% do rendimento mensal de um inglês. Então essa é uma grande diferença que o Flamengo precisa estar atento. E agora que a gente já sabe mais ou menos quanto se cobra em uma camisa de futebol pelo mundo, o Flamengo vai ter que tomar essa decisão caso seja ele o produtor. Eu diminuo um pouco a minha margem de lucro, que aumentou, já que eu sou o próprio produtor. Eu diminuo essa margem e dou mais acesso à parte da minha torcida que não estava tendo condição de comprar aí as peças do uniforme, ou eu permaneço com esse preço, é um preço que já tem uma boa margem de venda, e usufruo desse lucro imediato, desse aumento de lucro imediato. Bom, isso é uma escolha que tem que ser feita a partir de pesquisas, de estudo de mercado. Eu, particularmente, lógico, dando um chute aqui, já que eu não fiz nenhuma grande pesquisa, mas eu acho que quanto mais se aproxima de integrar pessoas que não estão podendo a originalidade, a possibilidade de pessoas que de repente não pagariam 300,
mas que agora pagariam R$ 200 numa camisa, ou 190, coisa que o Flamengo poderia fazer se fosse ele o produtor. Mais torcedores se sentindo pertencidos aí ao clube, mais torcedores podendo vestir com orgulho aí a sua camisa, torcedores esses que muitas vezes são empurrados à informalidade. Inclusive eu tenho um vídeo aqui sobre isso também, em que eu faço um desabafo sobre quando o clube trata os torcedores que têm camisas falsas como torcedores menos importantes. Bom, então o Flamengo vai ter que fazer essa escolha. Entretanto, eu vou fazer aqui um chute. Bom, a gente viu recentemente a parceria com o Banco BRB, como a torcida responde bem quando ela é convocada a contribuir em uma parceria desse tipo. Eu tenho certeza que esse número mais que dobraria se o Flamengo encampasse esse projeto. Se o Flamengo falasse, agora a marca é nossa, a gente precisa do apoio da torcida porque a gente precisa fazer esse projeto dar certo, não tenho dúvida alguma que essa camisa venderia muito mais do que 3 milhões de peças, e mais do que isso, teria a possibilidade também do próprio torcedor ter participação na produção das peças. A gente vê todo ano um monte de torcedor produzir imagens de camisas, aí, possibilidade de camisa mais bonita do que as camisas que a Adidas acaba fornecendo no final. Então essa seria sim uma possibilidade, e o Flamengo, a torcida com certeza chegaria junto e faria com que esse número de peças aumentasse muito em vendas. O clube tem estrutura hoje para colocar em prática um movimento desse? E essa última pergunta é importante porque ela trata talvez de um dos maiores problemas desse Flamengo atual, que é o seguinte: poucas pessoas querem comandar todos os projetos do clube. O Flamengo é um clube gigantesco, com uma grande massa de torcida, que deve ser tratado como uma paixão de boa parte dos brasileiros, mas na hora da sua gestão deve ser tratado como uma das maiores empresas do país. Então tem estrutura hoje, tem gente capacitada para tratar de logística, de design de uniforme, de vendas, de distribuição. Não, o Flamengo não tem hoje isso, mas o Flamengo tem total capacidade de contratar os melhores as melhores pessoas do mercado para assumir essa função. Pessoas que são especializadas em cada uma dessas áreas, no varejo desse tipo de material. E aí a gente iria exatamente em contraponto ao que a gente tem visto no clube, que são pessoas que são boas em uma área lá e que acabam querendo comandar áreas completamente diferentes daquela que elas têm grande especialização. Então não adianta a gente ir com o zagueiro para a posição de centroavante. Mesma coisa se a gente for tocar um projeto desse nível. O Flamengo é gigantesco, para tocar um projeto desse tamanho é preciso contratar as melhores pessoas do mercado, e é possível sim fazer isso sem clubismo, sem ter que ficar esperando que essa pessoa seja torcedora do Flamengo. Se for um cara especializado em logística, o melhor cara de venda de varejo de camisas e material esportivo, se o cara for torcedor do Corinthians, do São Paulo, de quem quer que seja, a gente tem que separar o que é amor pelo clube, o que é o futebol dentro de campo, o que é o negócio Flamengo, que pode ser esse negócio de vender o próprio material esportivo e contratar os melhores do mercado. Eu não vejo ninguém preocupado em saber o time de infância do Gabigol, do fulano de tal, do ciclano de tal. E isso é menor quando a gente pensa neles dentro de campo, entregando aquilo que ele é pago para fazer. Mesma coisa nessas áreas. Então, para tocar um projeto desse tipo, o Flamengo deixaria de ter só aquele feudinho que quer mandar em todos os projetos do clube e começaria a ter pessoas, e tem que pensar em começar a ter pessoas altamente especializadas para as funções que elas vão exercer. Bom, esse foi o primeiro vídeo dessa série, a gente tem só mais um. Se você gostou, já deixa seu like, deixa seu comentário aqui. E aí, você acha que vale a pena produzir o seu próprio material, ou melhor focar no time dentro de campo e continuar com as parcerias que já estão estabelecidas? No próximo vídeo a gente vai responder, como eu disse, sobre a tecnologia dos uniformes, como o Flamengo faria, quanto custaria para o time essa camisa e por quanto ele poderia vender. A gente vai falar um pouco mais sobre precificação. A sétima pergunta é quanto o Flamengo poderia lucrar em um ano sendo produtor desse uniforme e quais são as vantagens e desvantagens. Fazemos um apanhado geral das questões aqui envolvidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se gostaram, já deixa o seu like, se inscreve no canal para receber em primeira mão. Você precisa acionar o sininho, então já faz isso. Se inscreve no canal, aciona o sininho, que aí a gente tem certeza que você vai receber os próximos vídeos. Mengo é paixão. Valeu!